brasileiro em geral ele gosta de futebol. A grande maioria torce para algum time, a grande maioria vai para os estádios assistir o seu time. E no meio disso, será que tem algumas lições no meio do futebol que a gente consegue aplicar na nossa vida? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Sejam bem-vindos ao nosso canal War Life. Nós criamos esse canal com o intuito de transmitir a vocês tudo aquilo que a gente tem aprendido. Então tudo aquilo que a gente aprende, a gente quer transmitir, a gente quer ensinar para vocês. Então vamos ver nesse vídeo 5 coisas que nós podemos aplicar nas nossas vidas, que nós aprendemos do meio do futebol. Primeira coisa que nós aprendemos: organização ganha campeonato. Geralmente ganha. É mais fácil ganhar um campeonato sendo organizado do que desorganizado. Às vezes acontece de um time desorganizado ganhar um campeonato? Acontece. Não vem me dizer que o Flamengo de 2020 era organizado, porque depois que saiu o Jorge Jesus, trocou 2 vezes de técnico e no fim do ano eles acabaram ganhando o Campeonato Brasileiro. Então acontece. Mas eles tinham um poderio financeiro muito grande, um time muito forte e acabou ganhando o campeonato. Até parece que ninguém queria ganhar aquele campeonato. O fato é que na nossa vida nós precisamos de organização. A gente precisa ser organizado com aquilo que a gente vai fazer. Então a gente vê no futebol equipes como o Manchester City, por exemplo, eles são muito organizados, eles estão há muito tempo com um projeto. E demoraram bastante até para ganhar a Champions League, mas conseguiram, alcançaram o objetivo. Dá para ver que são uma equipe bem organizada. E no geral, isso facilita as equipes de ganhar alguma coisa quando elas são bem organizadas. Agora eu vou falar o contrário. Equipes que são rebaixadas quase sempre são desorganizadas. Inclusive, vou deixar uma pergunta para vocês comentarem. Time grande cai ou não cai? Comenta aqui embaixo. Provavelmente você já viu o roteiro de equipes que são rebaixadas. Você vai ver ali desorganização, você vai ver ali troca excessiva de técnicos, você vai ver problemas financeiros graves, atraso de salário, você vai ver a torcida agora indo protestar, pegando no pé, e parece que nada dá certo e no final do ano essas equipes são rebaixadas. Então veja que a desorganização, ela atrapalha e muito. Se um time pode ser campeão desorganizado, mas tendo um grande poderio financeiro ali, às vezes acontece de ser campeão, uma equipe desorganizada provavelmente vai ser rebaixada. É muito mais fácil ela ser rebaixada do que ela ser campeão. E isso nas nossas vidas a gente deve aplicar. A gente trazer organização para as nossas vidas, organização financeira, a organização, enfim, das nossas atividades. Nós precisamos de vidas planejadas, vidas organizadas. Segunda coisa que nós aprendemos é boa gerência. Com certeza você reclama no seu time de futebol quando a diretoria contrata jogadores e até paga caros por eles e eles não jogam nada. Tá havendo ali uma má gerência, tá investindo errado o dinheiro que ele tem. Os torcedores querem que compre os melhores jogadores e quando eles entrarem é para eles jogarem e jogarem o melhor possível. E isso indica ali uma má gerência. Contratar, gastar muito por jogadores que não correspondem às expectativas da torcida, às expectativas até dos dirigentes, enfim, e acaba gastando mal, gastando errado os recursos. E na nossa vida, será que a gente não faz isso também? A gente está investindo nossos recursos da forma errada? A gente está investindo em coisas que não precisa? A gente está, sei lá, gastando de forma equivocada, gerindo o nosso tempo de forma equivocada? Enfim, nós precisamos na nossa vida de uma boa gerência. E equipes campeãs também a gente vê isso, que eles têm uma boa gerência. Então isso também que a gente deve aplicar na nossa vida. Terceira coisa que nós aprendemos: trabalho em equipe. Ninguém que gosta de futebol, que torce ali pro seu time, gosta de ver no seu time um jogador fominha que não toca a bola pra nada, ele quer resolver tudo sozinho. Na maioria das vezes que ele quer resolver tudo sozinho, ele não consegue resolver sozinho. O trabalho em equipe é muito importante. Quando trabalha nas empresas, é dessa forma, a gente não pode querer tentar resolver tudo sozinho, pessoas se ajudam, pessoas se completam, enfim, onde nós estivermos, imagina a nossa família, a gente querer também resolver tudo sozinho, provavelmente a gente vai ter dificuldade. Então o futebol também está nos ensinando o trabalho em equipe, e nós precisamos fazer isso. Não é pra gente ser fominha na vida, igual alguns jogadores são fominhas lá no futebol. Quarta coisa que nós aprendemos: se perder, continua. Se perder, continua firme. Mesmo equipes organizadas, de poderio financeiro alto, chega um dia que elas perdem. E quando ela perde, continua. Continua firme. E isso também é na nossa vida. Se a gente enfrentou algum momento de dificuldade, que a gente teve uma baixa, que a gente sentiu, perdi, dessa vez eu perdi, continua firme. Se foi difícil naquele momento, vê o que errou, faz a análise e continua firme. Não é para nós pararmos por uma derrota. Mesmo aquela seleção que perdeu de 7-1 ainda continuou. Continuou meio paia, assim, mas continuou. Mesmo aquela seleção continuou. Se remontou depois, tentou se organizar. A Argentina ficou tanto tempo sem ganhar uma Copa do Mundo e ganhou em 2022. Continua. É isso que nós devemos fazer em nossas vidas.
Depois de uma goleada, continua firme. Vai ser dolorido? Claro que vai. Mas continua, vamos continuar firmes em tudo aquilo que a gente tem que fazer. Nós temos um propósito, um lugar que nós queremos chegar. E no meio disso aconteceu alguma derrota. Nós perdemos alguma coisa, nós vimos que é necessário mudar. Muda e continua. Isso que nós devemos fazer em todas as áreas da nossa vida. E a quinta coisa que nós aprendemos com o futebol é que tem que estar atento até o último minuto de jogo. E isso eu falo pro Atlético Paranaense ultimamente, que tá feio. Tem que estar atento até o fim do jogo. A equipe, ela tem que estar atenta. E às vezes acontece desatenção de times jogam bem o jogo inteiro, chega no final eles perdem o jogo, deixam empatar, enfim. Há desatenção de equipes que vão o campeonato muito bem e no final eles perdem o campeonato. Aconteceu isso recentemente com o Botafogo, que liderou quase todo o campeonato e no final ele deixou escapar o título. Aconteceu com o Atlético Paranaense lá em 2004, nas últimas rodadas ele perdeu o campeonato. Ele seria bicampeão naquela oportunidade. Isso acontece, posso citar vários outros exemplos aqui, que acontece, equipes que começam muito bem e chegam no final do campeonato, eles perdem o campeonato. Essa constância, esse foco, essa atenção, ela tem que ficar até o fim. E na nossa vida também, da mesma forma. Se nós temos um propósito, nós temos um sonho que nós queremos atingir, se nós queremos algo em nossas vidas, a gente vai manter o foco naquilo, a gente vai focar nisso e vai batalhar firme, e vai continuar nele, vai persistir até alcançar. Beleza, pessoal? Então temos aqui 5 lições que nós podemos aprender com o futebol. Que cada uma dessas 5 lições a gente venha aplicar em nossas vidas, elas são muito importantes. A gente vê ela no meio do futebol, a gente vê quando elas são negligenciadas e na nossa vida. E a gente vem aplicar tudo isso, e são lições importantes que nós podemos aplicar todos os dias em todas as áreas das nossas vidas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe a cada um de vocês e até mais.